História da África. Bom dia, meus amores. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a história da África. No livro de vocês não tem, mas eu, como professora, jamais poderia deixar passar essa história tão belíssima, tão rica culturalmente falando, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a África e lembrando que muitas pessoas se prendem na ideia que a África é um país. A África não é um país. Observem no nosso globo. Vamos lá. Aqui, ó, no nosso globo. Gente, a África tem diversos países. Ou seja, a África é um continente. A África não é um país. Nesse continente, no continente africano, nós temos aí 54 países que têm riquezas culturais. E eu fiz alguns pontos para vocês, para gente, para nós nos aprofundarmos mais nesse assunto, tá bom? Ó, vocês vão ver a figura desse homem, tá bom? Vocês vão ver a figura desse homem, que foi um dos homens mais ricos do mundo. Gente, a gente quando vê nas televisões, nós só vemos pobreza na África. Mas a gente precisa saber as riquezas culturais que tem na África, a história que a África teve uma história belíssima, certo? Não com um final tão feliz, porque nós vimos nas aulas de história sobre a questão dos negros, dos africanos escravizados. Então tem esse ponto, essa vírgula aí na história africana, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar sobre os reinos africanos. Três reinos africanos são muito bem conhecidos e foram muito famosos, que é o reino de Gana, certo? Mali e Songhai. Foram esses três reinos que são mais conhecidos, tá bom? Eles são mais importantes para a história da África. Lembrando que esses reinos, eles tinham muito ouro, certo? Tinham muitas riquezas e também eram muito poderosos. Os reinos tinham muito poder. E nós vamos observar um pouco mais sobre eles aqui. Havia comerciantes africanos que através que eles percorriam o deserto do Saara para levar seus produtos para outros locais, para outros continentes. Então, os portugueses, eles não foram só com o intuito também de fazer comércio na África, pois os africanos eles já faziam comércio com seus próprios produtos. Eles percorriam todo o deserto do Saara, que é gigantesco, certo? E iriam levar esses produtos para outros continentes, inclusive para a Europa. Então nós vemos aí que os portugueses acreditavam que a terra tinha ouro, ou seja, eles tinham essa perspectiva e chamavam aquela terra de terra do ouro, porque tinha muito ouro. Vocês lembram na história que eu falei que os africanos eles tinham técnicas de mineração, de agricultura, então eles já trabalhavam em cima disso. E os portugueses não tinham esses conhecimentos tão amplos. Por conta disso também, eles escravizaram os africanos, trouxeram para o Brasil, e aí se constitui a história do Brasil, mas nós precisamos também entender como era antes dos portugueses, como foi, como aconteceu a história antes dos portugueses chegarem na África, tá bom? Vamos lá. Então surgiram alguns reinos, certo? E nesses reinos tinham vários produtos. Um dos produtos era o sal. Quem já ouviu falar na palavra salário? Com certeza. O salário é aquilo que nos pagam quando nós trabalhamos. Então o salário vem do sal, porque naquela época o sal era muito valioso. E aí os reis, os donos, né, pagavam os empregados com sal, com quilos de sal. Então a palavra salário se origina do sal, dessa questão histórica lá da África, tá bom? Então, como eu disse a vocês, um dos reinos mais importantes eram Gana, Mali e Songhai, certo? Eles tinham as maiores minas de ouro e lembre que
Vamos lembrar que Gana, ela sempre tem, ela tem essa amplitude da questão do ouro. Ela tinha muita mina. Esse local, Gana, esse reino de Gana, tinha muito ouro. Mas Mali tinha um rei que invadiu Gana, certo? Mali tinha um rei que invadiu Gana. Então Mali ficou com grande parte do ouro de Gana, certo? E também com as reservas de sal. Professor, agora no deserto tinha sal? Sim, dizem que no deserto antes era um grande mar. Então, embaixo do deserto disse que há muita água. Então, lá tinha muitas reservas de sal, tá bom? Vamos para outro ponto. Os reinos da África Ocidental também incluíam diversos povos de agricultores e mineradores que criavam grandes riquezas controladas por reis. Como já falei para vocês, tudo isso era controlado por reis, certo? Lá na África. Todas essas questões do ouro, do sal, da agricultura, tudo eram controlados por reis. E lembre das técnicas e dos talentos que os africanos tinham. Eles também produziam objetos de artes, eles inventavam instrumentos musicais, eles criavam tecnologias para a agricultura, certo? E lembrando que eles contribuíram para o desenvolvimento da produção agrícola e da mineração, tá bom? Agora nós vamos chegar para Mansa Musa. Quem era Mansa Musa? É esse rei aqui, ó, gente. Ele é considerado a pessoa mais rica da história. Segundo relatos, dizem que ele atravessou o deserto do Saara. Ele atravessou o deserto com mais de 15.000 pessoas que acompanhou esse rei, e ele era muito rico. Ele era daquelas pessoas que esbanjava mesmo. Era colares de ouro, roupas confeccionadas com ouros, certo? Então, ele foi um rei muito, muito rico. Saiu até em uma revista muito famosa nos Estados Unidos, um estudo sobre os reinos, e ele foi considerado o mais rico do mundo, tá bom? O mais rico da história. Então, vocês vão pesquisar um pouco mais sobre esse rei, tá bom? Vocês vão pesquisar um pouco mais desse rei. Lembrando que ele atravessou o deserto com milhões de pessoas e gastou todo o dinheiro, porque ele ficou impressionado com as coisas que tinham naquele local. Então, vocês vão pesquisar o local que ele viajou, com quantas pessoas aproximadamente, e vão descobrir a história desse rei, tá bom? Ele foi muito importante. Professora, mas eu não ouço muito falar sobre, eu não vejo muitos livros escrevendo sobre a África. Não tem histórias escritas sobre a África. Então, os africanos, eles focavam na oralidade. Quando a gente vai pensar dos costumes africanos, quando a gente vai pensar na história africana, a gente pode resumir que eles usavam muito a oralidade. Então, a oralidade para eles era super importante, certo? Era super importante, pois era através da fala, era de pai para filho, era de tribo para tribo, que se iria passando os costumes, que se iam passando os hábitos deles, que se iam passando a história daquelas pessoas. Então, lembrou de história da África, nós vamos focalizar, não nós vamos lembrar da questão da oralidade, certo? Da utilização da fala. Então, para aprendermos sobre a África, nós podemos também estudar regiões do Brasil. Por quê? Porque muita da história que nós sabemos das regiões brasileiras teve muita influência africana. A culinária, o dialeto, os ritmos musicais, a dança. Então, por isso que muitas regiões nós temos aí, por exemplo, o estado de Salvador,
nós temos aí uma grande cultura africana no estado de Salvador. No estado da Bahia. No estado da Bahia, gente, me perdoe. Não no estado de Salvador, na cidade de Salvador. No estado da Bahia, me confundi nas palavras. Mas acontece, tá bom? Um errinho básico. Mas a gente retoma ao assunto. Então, no estado da Bahia, Salvador não é um estado, Salvador é uma cidade. Então, no estado da Bahia, nós temos aí uma rica cultura influenciada pelos africanos. Então, se a gente quiser estudar um pouco mais sobre os africanos, nós podemos também estudar essa região, tá certo? A região Nordeste, esse estado da Bahia, que tem essa cultura fortemente africana. Então, nós percebemos que nem todos os povos, eles eram reinos lá na África. Nem todos os povos eram reinos. Nós também tínhamos tribos, assim como os indígenas, que se localizavam, que participavam de tribos. Lá na África, nós também tínhamos tribos, tá certo? Então, gente, o que eu trago para vocês é um pouco mais sobre a África. E não podemos deixar de falar na Semana do Meio Ambiente sobre a floresta do Congo. A floresta do Congo é a segunda maior floresta tropical, só fica atrás da floresta amazônica, certo? Então a floresta do Congo ela é riquíssima e é muito ameaçada. Assim como a floresta amazônica, a floresta do Congo também é muito ameaçada. Nela lá, nós temos a bacia hidrográfica, uma das bacias hidrográficas mais importantes da África, que é a bacia hidrográfica do Congo. Ou seja, lá nós temos o Rio do Congo, Rio Congo, onde tem diversidades, certo? Onde a importância daquele rio para aquelas pessoas é ampla. Então nós temos aí também um rio muito importante, que é o Rio do Congo, que vem da bacia hidrográfica. E aí eu vou deixar alguns vídeos aqui no link para vocês, certo? Para vocês estudarem um pouco mais sobre a África, perceberem a riqueza que é esse continente, certo? Lembrando que não é um país, nós temos 54 países que fazem parte desse continente. Então eu sou apaixonada, vou sempre buscar estudar mais sobre a África, para que nós possamos também crescer culturalmente e fazer uma reflexão maior do que nós vivemos hoje, certo? Nós temos que sempre buscar o conhecimento. Então, fica para vocês um pouco mais da história da África. Espero que vocês tenham gostado e assistam os vídeos, certo? Não teremos atividades, só como curiosidade mesmo, buscar um pouco mais sobre esse rei aqui, que foi importantíssimo. Então eu vou deixar aí para vocês esse vídeo repleto de cultura e conhecimento.